A oração. Vamos dar graça, então, aqui. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos por essa leitura que vamos estar fazendo e conhecendo um pouco mais do livro do irmão, a história da igreja, que possamos ser edificados, sempre pensando na tua palavra, em primeiro lugar. Assim agradecemos, Pai, por essa reunião, por tudo que tu nos tem dado. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos seguir aqui agora na leitura. História da Igreja, o livro aqui do irmão André Miller, O Período de Pérgamo, 313 a 606 depois de Cristo. Constantino. O reinado de Constantino, o Grande, marca uma época muito importante na história da Igreja. Tanto seu pai, Constâncio, quanto sua mãe, Helena, tinha inclinação à religiosidade e sempre foram favoráveis aos cristãos. Alguns anos da juventude de Constantino foram gastos na corte de Diocleciano e Galério, na condição de refém. Ele testemunhou a publicação do decreto de perseguição na Nicomédia em 303 e os horrores que se seguiram. Tendo conseguido fugir, ele se uniu a seu pai na Grã-Bretanha. Em 306, Constâncio morreu na cidade de York. Ele tinha nomeado como seu sucessor seu filho Constantino, que foi desse modo saudado como Augusto pelo exército. Ele continuou e estendeu a tolerância que seu pai tinha outorgado aos cristãos. Havia agora 6 aspirantes à soberania do império: Galério, Licínio, Maximiano, Maxêncio, Maximino e Constantino. Seguiu-se uma cena de discórdia sem paralelo nos anais de Roma. Dentre esses rivais, Constantino possuía uma superioridade decidida no que diz respeito à prudência e capacidade, tanto militar quanto política. No ano 312, Constantino entrou em Roma vitorioso. Em 313, um novo decreto foi emitido, pelos quais os decretos de perseguição de Diocleciano foram revogados. Os cristãos encorajados, seus mestres honrados. Alô, estão conseguindo me ouvir? Parece que não sei como é que está acontecendo isso aqui, mas o computador perdeu a conexão. Só um momento, está voltando.
Pronto. Vou ler daqui. Deixa eu ver aqui. Vou ler daqui mesmo. No ano 312, Constantino entrou em Roma vitorioso. Em 313, um novo decreto foi emitido, pelos quais os decretos de perseguição de Diocleciano foram revogados. Os cristãos encorajados, seus mestres honrados e os professantes do cristianismo avançaram a posições de confiança e influência no Estado. Esta grande mudança na história da Igreja nos introduziu ao período de Pérgamo, 313 a 606. Período de Pérgamo. Cremos que a epístola à Igreja em Pérgamo descreve exatamente o estado das coisas na época de Constantino. Mas citaremos a carta inteira para a conveniência de nossos leitores, e então faremos a comparação. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, e é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, versículos de 12 a 17. Em Éfeso, vemos o primeiro passo da apostasia, ao deixarem seu primeiro amor. O coração escapando de Cristo e do desfrutar de seu amor. Em Esmirna, o Senhor permitiu que os santos fossem lançados na fornalha para que o progresso do declínio estacionasse. Eles foram perseguidos pelos pagãos. Por meio dessas provas, o cristianismo reviveu. O ouro foi purificado. Os santos mantinham firmes o nome e fé de Cristo. Assim Satanás foi derrotado. E o Senhor determinou que os imperadores, um após o outro, nas mais humilhantes e mortificantes circunstâncias, publicamente confessassem sua derrota. Mas em Pérgamo, o inimigo muda sua estratégia. Em vez da perseguição a partir de fora, agora vemos a sedução vinda de dentro. Sob Diocleciano,
Ele é o leão que ruge, e sob Constantino, ele é a serpente enganadora. Pérgamo é o cenário do poder lisonjeiro de Satanás. Ele está dentro da igreja. O nicolaísmo é a corrupção da graça, a carne agindo na igreja de Deus. Em Esmirna, ele está do lado de fora como um adversário. Em Pérgamo, ele está do lado de dentro como um sedutor, falando de Satanás, né? Foi exatamente isto que aconteceu sob o reinado de Constantino. Historicamente, foi quando a violência da perseguição tinha passado, quando os homens tinham se cansado de sua própria raiva e quando eles viram que seus esforços nada mais faziam além de tornar os sofredores menos preocupados com as coisas do mundo e mais devotos ao cristianismo. Enquanto até mesmo a quantidade de cristãos parecia aumentar, foi então que Satanás tenta um outro velho artifício. Um que já tinha sido tão bem sucedido contra Israel, Números 25. Quando ele não pôde obter a permissão do Senhor para amaldiçoar seu povo Israel, ele os seduziu até sua ruína por meio de alianças ilícitas com as filhas de Moabe. Como um falso profeta, ele estava agora na igreja de Pérgamo, seduzindo os santos a uma aliança ilícita com o mundo, o lugar de seu trono e autoridade. O mundo aqui, que o irmão está falando, é o trono de Satanás e que ele tem autoridade, o lugar dele. O mundo para de perseguir. E grandes vantagens são concedidas aos cristãos pelo estabelecimento civil do cristianismo. Constantino professava ser convertido e atribui seus triunfos às virtudes da cruz. Infelizmente, a armadilha é bem sucedida. A igreja é lisonjeada por seu patrocinador. Apertar as mãos com o mundo e afundar até sua posição, que é onde está o trono de Satanás. Tudo estava agora perdido quanto ao seu testemunho corporativo adequado. E assim o caminho até o papado se escancarou. Todas as vantagens mundanas foram, sem dúvidas, adquiridas, mas, infelizmente, foi à custa da honra e glória de seu celestial Senhor e Salvador. A igreja, devemos lembrar, é um chamado para fora, Atos 15, 14. Chamados para fora, dentre os judeus e gentios, para testemunhar que ela não é deste mundo, mas do céu, que ela está unida a um Cristo glorificado, e não é deste mundo, assim como ele não é deste mundo. Assim, ele mesmo diz: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Significa-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 16 a 18. A missão dos cristãos é do mesmo princípio e do mesmo caráter da missão de Cristo. Assim como o Pai me enviou, ele diz, também eu vos envio a vós. João 20, 21. Eles foram enviados, por assim dizer, do céu para o mundo pelo bendito Senhor, para fazer sua vontade, para cuidar por sua glória e para voltar para o lar quando o trabalho terminasse. Assim, o cristão deveria ser a testemunha celestial da verdade de Deus, especialmente das verdades referentes à total ruína do homem, e sobre o amor de Deus em Cristo para um mundo a perecer, e, portanto, deveria buscar recolher almas para fora do mundo, para que sejam salvas da ira vindoura. Mas quando perdemos de vista nosso elevado chamado e nos associamos com o mundo como se pertencêssemos a ele, nos tornamos falsas testemunhas. Causamos ao mundo uma grande lesão e a Cristo uma grande desonra. Isto, como podemos verificar, foi o que a igreja fez quanto à sua posição e ação corporativa. Sem dúvidas, houve muitos casos de fidelidade individual em meio ao declínio generalizado. O próprio Senhor fala do seu fiel Antipas, que foi martirizado. O céu toma especial nota da fidelidade individual e se lembra do fiel pelo nome. Mas o olho e o coração do Senhor tinha seguido sua pobre e infiel igreja até onde ela tinha caído. Conheço as tuas obras, diz ele, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E palavras solenes são estas, vindas dos lábios de seu desonrado Senhor. Nada era oculto a seus olhos. Eu sei, ele diz, eu tenho visto o que aconteceu, mas o que, infelizmente, tinha agora acontecido, porque a igreja, como um corpo, tinha aceitado os termos do imperador e estava agora unida ao Estado, indo habitar no mundo. Isto era a Babilônia espiritualmente. Cometer fornicação com os reis da terra. Mas aquele que anda no meio dos castiçais de ouro julga suas ações e sua condição. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ele toma o lugar de alguém armado com uma espada divina. O penetrante e incisivo poder da palavra de Deus. A espada é o símbolo do poder pelo qual as questões são resolvidas. Seja ela a espada carnal das nações ou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17.
Muitas vezes se ouve falar que sempre há uma conexão marcante e instrutiva entre o modo como Cristo se apresenta e o estado da igreja a qual ele está se dirigindo. Isto é muito verdadeiro na carta em questão. A palavra de Deus, evidentemente, tinha perdido seu lugar de direito na Assembleia de seus santos. Ela não era mais a autoridade suprema nas coisas divinas. Mas o Senhor Jesus tem o cuidado de mostrar que ela não tinha perdido seu poder, ou lugar ou autoridade em suas mãos. Abre aspas. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Fecha aspas. Observe que ele não diz, batalharei contra vocês, mas contra eles. Ao exercer disciplina na igreja, o Senhor age com discriminação e com misericórdia. A posição pública da igreja era agora uma posição falsa. Havia associação aberta com o príncipe deste mundo, no lugar de fidelidade a Cristo, o príncipe dos céus. Mas aquele que tivesse um ouvido para ouvir o que o Espírito disse à igreja, tinha uma secreta comunhão com ele, que sustenta a alma fiel com o maná escondido. Versículo. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A deserção geral, sem dúvida, isolaria os poucos fiéis, um remanescente. A eles a promessa é dada. O maná, como aprendemos em João 6, representa o próprio Cristo, como aquele que desceu do céu para dar vida a nossas almas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6:51. Como aquele que tomou o lugar de humilhação neste mundo, ele é nossa provisão para o andar diário através do deserto. O maná devia ser colhido diariamente, fresco, das gotas de orvalho, todas as manhãs. O maná escondido refere-se ao pote de ouro de maná que foi colocado na arca, como um memorial diante do Senhor. É a bendita recordação de Cristo, que foi o homem humilhado e sofredor neste mundo, e que é o eterno deleite de Deus e dos fiéis no céu. Não só a comunhão de verdadeiro coração dos santos com Cristo exaltado nas alturas, mas com ele como aquele Jesus que uma vez foi humilhado aqui embaixo. Mas isso não pode ser se estivermos ouvindo as lisonjas e aceitando os favores do mundo. Nossa única força contra o espírito do mundo é andar com o Cristo rejeitado e alimentarmos-nos dele como nossa porção, mesmo agora. Nosso alto privilégio é comer, não apenas do maná, mas do maná escondido. Mas quem pode falar da bem-aventurança de tal comunhão? Ou da perda daqueles que deixam seus corações escaparem de Cristo para se estabelecerem no mundanismo? A pedra branca é uma marca secreta do favor
especial do Senhor. Como a promessa é dada na carta a Pérgamo, isto pode significar a expressão da provação de Cristo quanto à maneira com que os vencedores testemunharam e sofreram por ele, quando tantos foram levados pelas seduções de Satanás. Isto dá a ideia geral de uma promessa secreta de completa aprovação. Mas é difícil explicar. O coração pode entrar em sua bem-aventurança e ainda assim sentir-se incapaz de descrevê-la. Felizes aqueles que assim a conhecem em si mesmos. Há alegrias que são comuns a todos, mas há uma alegria especial, que será nossa própria alegria peculiar em Cristo, que durará para sempre. Isto será verdade para todos. O versículo: e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que fonte descritível de calmo repouso, doce paz, verdadeiro contentamento e força divina encontramos na pedra branca e no novo nome, escrito por suas próprias mãos. Outros podem nos interpretar mal. Muitos podem pensar que estamos errados, mas ele sabe tudo e o coração pode aquietar-se, seja o que for que estiver acontecendo em nossas vidas. Ao mesmo tempo, devemos julgar tudo, inclusive nós próprios, pela palavra de Deus, a espada afiada de dois gumes. Lá no pão escondido de Cristo, uma vez aqui humilhado, guardado por Deus para sempre alimentar. Minha alma, por seu amor, se animará, chamado por aquele nome secreto de deleite não revelado, bendita resposta ao opróbrio e vergonha, gravada na pedra branca. Tradução livre da poesia constante da edição original em inglês. Dá uma pausa aqui. Tendo assim brevemente estudado a Epístola a Pérgamo, seremos mais capazes de entender a mente do Senhor quanto à conduta dos cristãos sob o reinado de Constantino. A igreja professa e o mundo juntaram as mãos e estavam agora se divertindo juntos. Como o mundo não poderia se erguer ao elevado nível da igreja, ela caiu ao baixo nível do mundo. Foi exatamente isto que aconteceu. No entanto, a forma justa do cristianismo foi mantida. E não há dúvidas de que havia muitos que mantiveram firmes a fé e o nome de Jesus. Retornaremos agora à conversão e história de Constantino, o Grande.
Rapidamente aqui, quando o irmão fala aqui, né? A igreja professa e o mundo juntaram as mãos, é o que significa o nome Pérgamo, bem casado, ou casamento, né? A conversão de Constantino, ano 312 depois de Cristo. O grande evento na história religiosa de Constantino aconteceu em 312. Ele estava marchando na França para a Itália contra Maxen- Maxêncio. Maxêncio. A aproximação da batalha foi um momento de extrema importância. Ou seria sua ruína, ou ele se ergueria ao pináculo do poder. Ele estava imerso em um profundo pensamento. Sabia-se que Maxêncio esteve fazendo grandes preparações para a luta, aumentando seu exército e escrupulosamente participando de todas as costumeiras cerimônias do paganismo. Ele consultou com diligência os oráculos pagãos e confiou seu sucesso à ação dos poderes sobrenaturais. Constantino, embora fosse um sábio e virtuoso pagão, ainda assim era um pagão. Ele sabia com o que iria batalhar. E enquanto considerava a que Deus ele devia se dirigir para obter proteção e sucesso, ele pensou nos modos de seu pai, o imperador do Ocidente. Ele se lembrou de que ele tinha orado ao Deus dos cristãos e sempre foi próspero. Enquanto os imperadores que perseguiam os cristãos foram visitados com justiça divina. Ele decidiu, então, deixar de lado o serviço dos ídolos e pedir a ajuda do verdadeiro Deus nos céus. Ele orou para que Deus se tornasse conhecido a ele e para que o fizesse vitorioso sobre Maxêncio, apesar de todas as artes mágicas e rituais supersticiosos. Enquanto envolvido em tais pensamentos, Constantino imaginou ter visto, logo após o meio-dia, uma aparição extraordinária nos céus. O sinal de uma cruz brilhante e sobre ela a inscrição: por este símbolo vencerás. O imperador e todo o exército, que foi testemunha desse maravilhoso sinal, ficaram tomados pelo pavor. Mas enquanto o imperador meditava seriamente sobre o que a visão poderia significar, a noite veio e ele caiu num sono. Ele sonhou que o Salvador lhe tinha aparecido, segurando nas mãos o mesmo sinal que ele tinha visto nos céus, e o instruiu a fazer uma bandeira com o mesmo padrão e usá-la como estandarte na guerra, lhe assegurando que, enquanto ele o fizesse, seria vitorioso. Constantino, ao acordar, descreveu o que lhe foi mostrado enquanto dormia.
e resolveu adotar o sinal da cruz com seu lábaro imperial, como, como seu lábaro imperial. O estandarte da cruz. Algum comentário antes disso? O estandarte da cruz. De acordo com Eusébio, os artífices em ouro e pedras preciosas foram imediatamente chamados e receberam as ordens dos lábios de Constantino. Eusébio tinha visto o estandarte e fornece um longo relato sobre isso, como um enorme interesse é lançado sobre essa relíquia da antiguidade por todos os escritores eclesiásticos. Daremos ao leitor uma breve, porém minuciosa descrição dele. A haste, ou suporte perpendicular, era longa e banhada de ouro. Em seu topo havia uma coroa, composta de ouro e pedras preciosas, com a gravação do símbolo sagrado da cruz e as primeiras letras do nome do Salvador, ou a letra grega X, sobreposta à letra P, X pistos em grego. Logo, sob esta coroa, estava a figura do imperador em ouro. E embaixo, um crucifixo de madeira, no qual pendia uma bandeira quadrada de tecido púrpura, bordada e coberta com pedras preciosas. Isso foi chamado de lábaro. Esse resplandecente estandarte era carregado à frente dos exércitos imperiais e guardado por 50 homens escolhidos, supostamente invulneráveis devido ao caráter deles. Constantino também mandou chamar mestres cristãos, a quem ele questionou sobre o Deus que lhe apareceu e a importância do símbolo da cruz. Isto deu-lhes a oportunidade de direcionar sua mente para a palavra de Deus e de instruí-lo no conhecimento de Jesus e de sua morte na cruz. A partir de então, o imperador se declarava a si mesmo um convertido ao cristianismo. A confiança e expectativas supersticiosas de Constantino e de seu exército estavam agora elevadas ao máximo. A batalha decisiva aconteceu na ponte Milvia. Constantino conquistou uma notável vitória sobre seu inimigo, embora suas tropas não chegassem a um quarto do número das tropas de Maxêncio. O decreto de Constantino e Licínio
313 depois de Cristo. O vitorioso imperador fez uma rápida visita a Roma. De novo. O vitorioso imperador fez uma rápida visita a Roma. Dentre outras coisas que ele fez ali, ele ordenou que fosse erguida no fórum uma estátua sua, segurando em sua mão direita o estandarte em forma de uma cruz, com a seguinte inscrição: por este sinal salutar, o verdadeiro símbolo de coragem, eu liberto tua cidade do jugo do tirano. Maxêncio foi encontrado no rio Tibre na manhã após a batalha. O imperador evidentemente sentiu que estava em débito para com o Deus dos cristãos e para com o símbolo sagrado da cruz por suas vitórias. E isto, ousamos dizer, foi o ponto máximo de seu cristianismo naquele tempo. Como um homem, ele não tinha sentido necessidade de um Salvador, se é que alguma vez sentiu. Mas como guerreiro, ele abraçou a religião cristã com seriedade. Mais tarde, como um homem do Estado, ele reconheceu e valorizou o cristianismo. Mas só Deus sabe se alguma vez, como um pecador perdido, ele aceitou o Salvador. É difícil para príncipes serem cristãos. Constantino procede, então, em direção ao Ilírico, para se encontrar com Licínio, com quem tinha formado uma aliança secreta antes de ir ao confronto contra Maxêncio. Os dois imperadores se encontraram em Milão, onde a aliança deles foi ratificada pelo casamento de Licínio com a filha de Constantino. Foi durante esse momento de paz que Constantino persuadiu Licínio para que consentisse em repelir os decretos de perseguição de Diocleciano e a emissão de um novo decreto de completa tolerância. Tendo nisto concordado, um decreto público assinados por ambos, Constantino e Licínio, foi emitido em Milão em 313 depois de Cristo, em favor dos cristãos, o que pode ser considerado como a maior garantia oficial da liberdade deles, completa e ilimitada tolerância lhes foi concedida. Suas igrejas e propriedades foram restauradas sem compensação. E assim, exteriormente, o cristianismo florescia. Mas a paz entre os imperadores, que parecia ter sido estabelecida sobre um fundamento firme, foi logo interrompida. Inveja, amor ao poder e a ambição pela soberania no Império Romano não permitiria que ficassem por muito tempo em paz. Uma guerra irrompeu no ano 314.
Mas Licínio foi derrotado com grandes perdas, tanto de homens quanto de território. Uma nova época de paz novamente começou, que durou cerca de 9 anos. 9 anos. Uma nova guerra tornou-se inevitável e mais uma vez assumiu a forma de embate religioso entre os imperadores rivais. Licínio aderiu à causa dos sacerdotes pagãos e perseguiu os cristãos. Ele condenou à morte muitos dos bispos que ele sabia que eram muito especiais e favoritos na corte de seu rival. Ambos os partidos faziam agora preparativos para um confronto que deveria resolver definitivamente a questão. Licínio, antes de sair para a guerra, sacrificou aos deuses e os louvou em discurso público. Constantino, por outro lado, confiou no deus cujo símbolo acompanhava seu exército. Os dois exércitos hostis se encontraram. A batalha foi feroz, obstinada e sanguinária. Licínio não era um adversário qualquer, mas o gênio dominante, a atividade e a coragem de Constantino prevaleceu. A vitória estava completa. Licínio sobreviveu à sua derrota por cerca de apenas um ano. Ele morreu, ou talvez tenha sido assassinado em privado, em 326. Constantino tinha agora alcançado o auge de sua ambição. Ele se tornou o único soberano do Império Romano e continuou assim até sua morte em 337, para uma descrição da carreira política e militar desse grande príncipe. Devemos indicar ao leitor a história civil. Vamos agora brevemente tomar nota de sua carreira religiosa. Já são 9h28, acho que dá para a gente parar aqui, né? Para a gente seguir na próxima semana, segunda-feira, a partir desse ponto aí, e continuar lendo. Alexandre.